galerinha, que saudade de vocês, tudo bem? Espero que sim. Vamos ter mais uma devocional. Mas para isso nós vamos agradecer a Deus, porque nós estamos aqui novamente para contar e falar sobre as maravilhas que Deus tem feito, que Ele faz e que Ele fará através das nossas vidas. E as histórias que Deus deixou na sua palavra, a Bíblia, são muitas. E sempre muito importante aprender. Então, eu quero que você, nesse momento, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhinhos e vamos orar, falar com Deus. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por mais um dia de devocional. Abençoa, Senhor, a minha vida e que eu possa aprender e compreender e praticar tudo que for falado aqui da Tua palavra, que possa entrar e permanecer no meu coração. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Amém. Deixa eu te perguntar uma coisa. Quem aqui já brincou de telefone sem fio? Eu vou brincar. Será que eu vou conseguir ouvir o que as minhas coleguinhas vão falar? Será que vai chegar certinho a mensagem até os meus ouvidos? Será? Vamos lá ver? Você vai fazer o quê? Clama a mim e te responder-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33, 3. Olha só quantas vezes você já orou e já guardou a resposta de Deus. Só que eu quero te dizer que Deus, Ele responde às nossas orações. E isso não foi diferente com um personagem que está aqui na Bíblia, na palavra de Deus. É um homem chamado Jó. A Bíblia diz que Jó, ele era um homem que tinha uma família muito grande. Jó, ele tinha filhas. Jó, ele tinha filhos. Jó, ele tinha muita riqueza. Jó era um homem muito rico, ele era um homem muito respeitado no lugar onde ele vivia. Jó tinha muitos empregados, ele tinha muitos gados, mas Jó tinha uma coisa muito importante. Jó, ele era fiel a Deus. Ele temia a Deus, ou seja, ele obedecia a Deus, ele procurava fazer tudo da maneira certa, tudo da maneira correta. Tudo certinho. Jó, ele era um homem que ele vivia na obediência, na fidelidade a Deus. Mas um dia, a Bíblia fala que a vida de Jó virou de cabeça para baixo. Jó, ele perdeu suas riquezas, perdeu tudo, perdeu os seus filhos. Jó, ele perdeu as suas filhas. E depois, Jó, ele perdeu a sua saúde. Jó, ele perdeu tudo. Tudo que ele tinha. E Jó começou a sofrer muito. Jó agora estava sofrendo. Mas mesmo diante de tanto sofrimento, a Bíblia nos conta que Jó fez algumas orações. E nós vamos aprender aqui hoje essas orações que Jó fez a Deus diante de tanto sofrimento, diante dessa situação que ele estava vivendo. Jó resolveu orar. Isso, você, quando passa alguma dificuldade, algum sofrimento, o que você faz? Vamos aprender com Jó. Aqui na Bíblia, em Jó, no capítulo 1, no versículo 21, diz:
o que Jó falou em meio ao seu sofrimento. E disse: "Nu saí do ventre da minha mãe, e nu voltarei. O Senhor deu, o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Sabe o que significa isso, criança? Jó, em meio ao seu sofrimento, ele louvou a Deus. Isso. Sabe o que é louvar a Deus? É elogiar a Deus pelo que Ele é, pelo que Ele faz. Jó não falou mal de Deus. Jó não ficou com raiva. Jó não murmurou. Não. Jó, ele começou a elogiar a Deus. Elogiar é quando você fala de uma pessoa, das coisas boas que ela faz. Isso que Jó fez diante do sofrimento que ele estava vivendo. Mas a Bíblia fala que Jó, ele estava sofrendo muito, mas ele estava sofrendo demais. Jó, ele, no meio do seu sofrimento, ele começa a conversar com Deus, dialogar com Deus, falar com Deus, fazer as suas queixas para Deus, sobre tudo que ele estava sentindo ali. Então, aí, nessa oração, Jó pediu a Deus, ou seja, Jó suplicou a Deus. Jó fez agora uma oração de súplica. Você sabe o que é suplicar? Suplicar é pedir constantemente, é não parar, não cessar de pedir algo que você precisa. E foi isso que Jó fez. Jó começou a pedir incansavelmente, pedir com insistência a Deus. Então Jó ali derrama diante de Deus as suas queixas, derrama ali diante de Deus as suas petições. Jó começa a suplicar a Deus, ou seja, a pedir com insistência, insistindo ali em falar com Deus, em pedir algo para Deus. Essa foi a segunda oração que Jó fez. E ali, diante disso, os amigos de Jó, eles começaram a falar contra Jó, falando coisas que eles não sabiam, querendo acusar Jó. Então, depois que Deus ouviu as opiniões dos amigos de Jó, Deus, então, ele respondeu às orações de Jó. Então, aqui, Deus falou com Jó. E Jó, ele escreveu uma linda oração em agradecimento a Deus. Está aqui em Jó, no capítulo 42, no versículos de 1 a 6. Olha o que Jó fala para o Senhor. Então respondeu Jó ao Senhor: "Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim. Escuta-me, pois havias dito, e eu falarei, e eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem." Olha que oração linda, não é mesmo? Que Jó fez. Ele agradeceu a Deus, porque até então Jó só conhecia Deus de ouvir falar. Mas agora Jó teve experiências profundas com Deus. Jó teve experiência com Deus. Jó realmente conheceu a Deus. Então aqui Jó está agradecendo a Deus. Agradecendo a Deus porque Deus respondeu às suas orações. Porque agora realmente ele conhece a Deus. Então nessa mesma oração, Jó, ele confessa os seus pecados. Confessar é falar com Deus as coisas erradas que você tem feito. Jó ali começou a falar para Deus o que ele tinha feito contra Deus, o que ele tinha feito de errado, como ele era, como ele fazia as coisas que não estava correto, sabe? Às vezes nós temos ali uma mentirinha, queremos brigar com um coleguinha, essas coisas
se chama pecado, e o pecado está lá dentro do nosso coração, e nós precisamos confessar a Deus, ou seja, falar para Deus, dar um nome ao nosso pecado. Se você conta uma mentirinha, não deixa ela ficar dentro do seu coração, não. Confessa a Deus, ou seja, fala para Deus que você mentiu, ou que você brigou, ou que você está sentindo raiva do colega seu, ou que você quer fazer. Conta para Deus, confessa a Deus e peça perdão a Deus e fale para Ele te ajudar a ser uma pessoa diferente, a ser transformada pelo Espírito Santo de Deus, a saber agir da maneira correta como Deus quer. Então fale para Deus, confesse para Deus o seu pecado, dá um nome ao seu pecado e Deus certamente vai realmente te perdoar e te ajudar nessa parte que você está com dificuldade. Jó, ele confessa a Deus os seus pecados, ele fala ali diante de Deus tudo que ele tem feito. E aí, então, crianças, Jó, depois de tudo isso, depois que Jó orou, falou com Deus, sabe o que Jó faz? Jó, ele intercede pelos seus amigos. Sabe, aqueles amigos que estavam falando contra Jó, estavam dizendo que Jó tinha feito alguma coisa errada contra Deus. Então agora Jó intercede pelos seus amigos. E aqui em Jó, no versículo 42 também, no verso 9, diz assim, ó. E o Senhor aceitou a oração de Jó. Deus aceitou a oração de Jó. E então ali Jó pede pela vida dos seus amigos. Depois disso, crianças, Deus, ele restaurou a saúde de Jó. Deus, ele deu em dobro filhas, Deus deu em dobro filhos, Deus deu em dobro para Jó toda a riqueza que ele tinha. Deus deu em dobro tudo que Jó havia perdido. Essa lição, ela é muito importante para nós. Nós precisamos aprender essas orações que Jó fez. Sabe, Jó, ele louvou a Deus em meio ao seu sofrimento, ou seja, ele elogiou a Deus. Jó, ele suplicou a Deus, ou seja, Jó levou a Deus as suas queixas, as suas inquietações, e Jó, ele suplica a Deus, ou seja, ele pede a Deus. Ele pede a Deus com insistência pela situação que ele está vivendo. E depois Jó, ele agradece a Deus, porque Deus, ele conhecia a Deus só de ouvir, e agora ele viveu experiências com Deus. E nessa mesma oração, Jó, ele confessa os seus pecados a Deus. Ou seja, Jó está com o coração quebrantado diante de Deus. Ele confessa ali, ele fala para Deus tudo que ele tem feito contra o Senhor. Depois Jó, ele intercede pelos seus amigos. Interceder é orar por outras pessoas, orar em favor de outras pessoas. E Jó, ele intercedeu pelos seus amigos. E crianças, nós precisamos aprender essas orações como Jó. Que o Senhor possa te abençoar. Feche os seus olhos e abaixe sua cabeça. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa lição de Jó. Muito obrigado por aprender, Senhor, com a vida de Jó. Um homem fiel e temente ao Senhor. Um homem que obedeceu ao Senhor. Ó Pai querido, e mesmo assim, quando o sofrimento chegou diante da vida dele, Senhor, ele louvou ao Senhor. Ele não, ó Deus, falou mal. Não, ele elogiou o Senhor. Jó, ele pediu ao Senhor que falasse com ele. E o Senhor se apresentou para Jó. Jó teve grandes experiências com o Senhor, e ele agradeceu ao Senhor por isso, ele confessou os seus pecados, e ele intercedeu pelos seus amigos. Nos ensina, Senhor, com essa lição da vida de Jó. Assim nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, crianças. Deus te abençoe. E vamos aprender com a vida de Jó.